Sejam todos bem-vindos. Vamos falar de Ahare Kedoshim, ou Aharemot Kedoshim. É outra Mehubarot, né? Outra dupla de parashot um pouco menores que a gente é, discute essa semana, né? A gente lê essa semana na sinagoga. É, e essa é uma daquelas conjuntos de parashot. Aharemot é o que acontece literalmente depois da morte dos filhos de Aharon, né? Então, depois das mortes dos filhos de Aharon, a gente tem essa situação. Mas eu queria discutir especificamente um passuco que aparece aí no meio, mais ou menos, mais pro comecinho, é, da Paraxá, que vai discutir justamente, a Paraxá lá em Kedoshim, a Haremoto começa a discutir é, várias leis, né? E aí, principalmente, as leis que a gente chama de Arayot, né? Que são as leis daquelas relações sexuais proibidas, né? E depois de discutir essas leis, vem um passo que é intrigante, vamos dizer assim, tá? Número 1, lá em Vaikra 18, 29, diz o seguinte: Para que a terra não vos vomite ao impurificarem-na, como vomitou a nação que estava antes de vós. Então, basicamente, passa todas as regras, chega no final dessas regras e a Torá fala isso, que você não pode fazer isso para que a terra não te vomite, né? Não te retire igual fez com a nação anterior, né, que ocupava a terra. E para não dizer que é estranho, eu vou dizer que é interessante, né? É, de- a gente tem vários exemplos que são diferentes, no caso do Rumash, nos quais Hashem diz que fez. Se a gente fizer alguma coisa, a gente vai receber a terra. Se a gente seguir os caminhos de Deus, a gente vai seguir a terra. A gente vai conseguir a terra. Isso é relativamente comum. Eu aposto que vocês vão conseguir se lembrar de alguns casos desses, né? Mas usar termos tão fortes como vômito, né, que é um termo bem, né, duro, vamos dizer assim, para definir o que pode acontecer com eles se eles fizerem esse tipo de coisa dentro da terra de Israel, aí é um pouco já é um pouco diferente. Inclusive isso não aparece em nenhum outro lugar, tá? É só aqui que vai aparecer esses termos especificamente quando a gente fala de Arayot e o que vai acontecer se você cometer esses casos dentro da terra de Israel. É como se a terra em si não tolerasse esse tipo de comportamento. Às vezes você tem algumas coisas que não pegam bem nos nossos estômagos, às vezes, né? Todo mundo tem seus traumas culinários, vamos dizer assim. E sempre que você come aquele negócio te faz mal. O meu caso é alho em excesso. Eu passo mal quando eu como muito alho desde uma época atrás aí. E desde esse dia eu não consigo comer muito alho. Então, a mesma coisa aqui com a terra. A terra, alguma coisa tem na terra que ela não tolera. O estômago da terra, entre aspas, vamos dizer assim, não tolera. E aí a primeira pergunta que eu queria fazer hoje justamente é o que que causa essa reação? Por que que é essa reação específica? Tá? Essa é a primeira pergunta de hoje. E a segunda vem de uma questão do Rambam, né? Do Ramban, desculpa, do Nachmanides, que vai lidar, e a pergunta dele é muito famosa, e ele vai lidar especificamente com a questão dos nossos avós, né? Das Imaot, que cumpriam Torá antes da Torá ser entregue. Né? São midrashim famosos e é uma tradição famosa que a gente tem que diz que Avraham, por exemplo, comia matzot em Pesach, antes de ter Pesach, né? E Yaakov guardava Shabat, mas não tinha a regra do Shabat, vamos dizer assim, explícita, né? E aí o Skurambam comenta no número 2. Só que essa que é a questão. Se a gente pensar bem, né, uma das regras Yaakov descumpre. Se ele já tem toda a Torá, ele não pode descumprir aquela regra, que é casar com duas irmãs, né? Ele não é necessariamente questão de casar com duas pessoas, mas sim com duas irmãs, né? E esse é um dos casos proibidos, que eu falei, que são citados aqui na Paraxá da semana. Aí o Ramban diz o seguinte, número 2, na Paraxá Toledot, né? Certamente é verdade que Abraham Avinu aprendeu toda a Torá com inspiração divina. Ele se envolvia com o estudo de Torá, os motivos das mitzvot, os mistérios da Torá, etc. Ele também guardava a Torá, mas só cumpriam todas as mitzvot quando estavam em Eretz Israel. Ou seja, só quando eles estavam naquele lugar físico de Israel que eles cumpriam todas as mitzvot. E assim Yaakov se casou com duas irmãs apenas do lado de fora da terra. Só do lado de fora da terra que ele podia casar com ela. Pois as mitzvot são as leis do Deus de Israel. Ou seja, como se todas as regras. E a gente sabe que tem regras que só contam algumas mitzvot que você só pode fazer se estiver dentro da terra de Israel. Né? Então, a pergunta aqui
é basicamente essa. Né? Ele está dizendo que eles aprenderam que em todo lugar eles cumprem certos mitzvot, mas tudo só é feito dentro de Israel. E ele termina com essa frase forte, né? E que basicamente as mitzvot são em sua completude só dentro da terra, né? Então Hashem é como se ele determinasse, são as leis do Deus de Israel. Então, ou seja, Hashem é só o Deus de Israel, é isso? Né? E que de alguma forma eles viam apenas algumas coisas como possíveis do lado de fora, sendo que todas só podem ser feitas do lado de dentro. Então existia alguma conexão antes da Torá ter sido entregue, já que elas agora, vamos dizer assim, são obrigatórias em tudo quanto é lugar. Se a gente pode cumprir, óbvio que ainda existem mitzvot que são atreladas da terra, mas no geral a gente cumpre a maioria fora. Né? Então como que funciona isso? Tá? E ainda assim o Nahman está dizendo que as mitzvot têm uma conexão forte com a terra. Tá? A gente consegue ver essa conexão, de novo, com as mitzvot que são ligadas à agricultura, principalmente. Né? Se a gente vai estar associando a agricultura de Israel. Quando a gente fala das chuvas, a gente não está necessariamente tá falando das chuvas do Brasil. Óbvio que é bom ter chuva no Brasil, mas a gente está falando das chuvas da terra, de Israel, porque lá a gente depende ativamente dessas chuvas. Aqui no Brasil tem água em tudo quanto é lugar. Né? Mas e esse conceito é fácil da gente entender. Mas o que é que botar o tefilim de manhã, por exemplo, tem a ver com a terra de Israel necessariamente? E a kashrut? Então essa é a segunda pergunta. A gente sabe que tem mitzvot específicas ligadas com a terra de Israel, mas e aquelas que não são na nossa cara? O que elas têm a ver com essa história? Né? Principalmente aquelas, as proibições que foram descritas na Torá agora. Em Kedoshim a gente tem uma alahá bem interessante, que é sobre um... Ele usa um termo que é moler, né? Que é uma espécie de uma idolatria, né? E que, como a maioria das idolatrias, a gente vai ver o que acontece. Número 3, vai no Perek 20, logo no segundo Passuk. Número 3. E aos filhos de Israel dirás: o homem dos filhos de Israel e do peregrino que habitar em Israel e que der sua descendência a Moler, certamente será morto. O povo de Israel o apedrejará. Eu deixei em negrito aí no hebraico e botei esse literalmente o povo da terra, porque é isso que está escrito. Tá? O que está em negrito é Amaretz, ou seja, é um povo da terra especificamente. Tá? Só que essa que é a grande questão. A gente vê como a maioria das idolatrias é uma punição. Aqui a punição para esse tipo de idolatria é morte, né? Morte por apedrejamento. Esse termo que é usado Amaretz, hoje em dia ele é meio que um termo meio pejorativo para refletir a ignorância do indivíduo. Inclusive no Talmud às vezes ele usa com esse termo, que é a pessoa ignorante, né? Uma pessoa que não estuda, uma pessoa que não sabe ler, alguma coisa parecida. Mas por que ele usa esse termo Amaretz e não que nem a tradução que estava literalmente que é o povo de Israel? Né? Não é a tradução literal, foi uma interpretação, né? Então o povo vai ser apedrejado por esse, aliás, essa pessoa vai ser apedrejada por esse povo da terra, né? Por que usar esse termo? Joia? Então, o Beit Yaakov, vamos começar a explicar agora as perguntas em si. O Beit Yaakov, quando ele vai explicar esse termo, ele vai primeiro explica um princípio que é muito importante dentro do judaísmo, que é ele se pergunta por que alguém vai sacrificar seus filhos para qualquer coisa. Tá? No caso de Abraham, por exemplo, a gente pode entender, Deus mandou, joia, diretamente, para depois dizer que ele não quer mais isso. Então, como é que alguém dentro desse contexto, que já sabe a partir da tradição que Deus não quer mais esse tipo de oferta, que Deus nunca quis, na verdade, esse tipo de oferta, por que é que isso seria razoável? Tipo, oferecer para uma outra entidade o seu filho, né? Para fazer isso, a pessoa deveria ser extremamente devota, né? Quem tem filho vai saber que não é uma coisa muito simples você entregar seu filho para nada. Às vezes nem deixar o filho na escola é fácil. Imagina fazer uma coisa desse tipo, né? Então, para fazer isso, a pessoa tem que ser extremamente devota. E qual que é a filosofia dessa situação? Aí está a explicação do Beit Yaakov lá em Kedoshim número 4. O serviço de Moller era qual? Sacrificar seus próprios filhos. A filosofia era a seguinte: acreditavam que o nível mais alto do serviço é aniquilar tudo aquilo que é humano em você. O que é o máximo do serviço espiritual? Seria você aniquilar o ser humano que é você, efetivamente. E o entendimento era que
de que esse era o nível mais alto do serviço, aniquilando tudo aquilo que nos mantém nesse mundo. Para muitas pessoas isso faz um certo sentido, né? Porque isso que Hashem gostaria. Mas a Torá adverte o seguinte, que não é isso que Hashem deseja. Hashem quer um serviço que mostre que podemos ser sim seres humanos. Hashem, como diz o Pasuk, não criou o mundo para destruí-lo. Isso significa que é isso que significa o termo Am Haaretz, tá? Filho da povo da terra, né? Nação da terra. Aqueles que populam o mundo que trazem a punição, ou seja, as pessoas que populam o mundo que vão punir aquele indivíduo. Esses são os que servem Hashem com normalidade, porque é isso que Hashem quer. Com normalidade aqui efetivamente quer dizer como um ser humano. Né? Você não serve como um anjo, você é um ser humano. Você não serve como, sei lá, se o cachorro tivesse capacidade de servir, você não serve como um cachorro, você serve como um ser humano, certo? Então, quando a gente fala dessa ideia de Gashmiut, que seria fisicalidade, a vida física, muitas vezes isso acaba sendo levado para um lado muito negativo, né? No sentido de que é menor você cuidar da sua fisicalidade, é uma coisa que deve ser evitada ao máximo. Né? E a Paraxá começa falando uma coisa que bate um pouco com isso aí, né? Ela fala assim, e Hashem falou a Moshe dizendo, número 5, fala toda a congregação dos filhos de Israel e lhe dirá, sereis santos, pois eu, Hashem, vosso Deus, sou santo. A interpretação inicial que a gente faz é isso, beleza, a gente vai seguir pelo lado da questão espiritual e não pela fisicalidade. Né? E ser santo, pro Rashi, por exemplo, é ser capaz de separar a vida física da tua vida, se separar da sua vida física. O avô da Zará de Moller aqui, a idolatria que está associada a esse termo Moller, é desequilibrar esse conceito. É você levar isso pro extremo, para um lado que já não cabe mais. Você se separa tanto da fisicalidade, você deixa de ser um ser humano. E muitas vezes a gente vê que a gente deve evitar prazeres físicos, né? Mas não buscar só tipo viver evitando a fisicalidade. E dependendo do caso, as pessoas podem estar tão alheias a essa ideia de Gashmiut, essa ideia da fisicalidade, que elas estão dispostas a morrer pelo que a gente chama de Kiddush Hashem, que seria pela honra de Deus, né? E dependendo do caso, isso não é necessariamente negativo, mas você tem que estar num nível altíssimo para você alcançar esse nível de fazer um Kiddush Hashem, de usar sua vida em nome de Deus. E isso não ser uma idolatria desse sentido do Moller aí. Tá? Ou seja, tem seu momento e depende da pessoa. Né? É um nível muito alto. Né? Se a gente pensar em Irav Akiva, se a gente pensar nesses tipos de indivíduos aí, a gente, né, nós aqui somos mais normais, então a gente tem que também nos colocar nos nossos lugares. Né? Mas o instinto mais poderoso na humanidade, qual que é? O instinto físico. Seria essa conexão com herdeiros, normalmente. Né? Ao ponto do nível mais alto desse serviço de se retirar do mundo tem a ver com se separar absolutamente desses herdeiros. Né? Porque matá-los te separa absolutamente. Você se separar fisicamente, ok. É uma separação. Mas é absoluta a separação uma vez que eles morrem. Né? Pelo menos nesse mundo. Então, o instinto mais alto é destruído a partir daqui. Né? Você tira esse instinto físico e desconecta ao máximo do seu corpo. E a maior expressão seria esse sacrifício dos próprios filhos, que é o que Moller pede. Tá? E essa é a maior separação, já que nas gerações, de alguma forma, a próxima geração de alguma forma está te mantendo aqui. Seus filhos estão te mantendo aqui, seus netos estão te mantendo aqui, seus bisnetos e assim por diante vão se manter aqui. Tanto que a gente tem uma discussão quanto ao judaísmo e essa questão de passar para frente o que é o judaísmo. Né? Principalmente no pessoal da Rússia, que tem toda uma discussão aí. Mas o Rabbi Nachman no Likutei Moharan, ele fala que quando a gente tem filhos, alunos, ou a gente escreve bons livros, parte da nossa Neshama permanece nesse mundo. Parte da nossa alma permanece nesse mundo. Então, uma forma de se conectar, primeiro, você não escreve nada, não pode escrever nada, né? Porque você está deixando sua alma aqui.
Mas a forma mais poderosa seria sacrificar aquilo que deixa uma parte da sua alma aqui. Que não vai sobrar parte nenhuma aqui. Ou seja, não é isso que Hashem quer. Hashem quer uma coisa saudável, sem exageros. Né? Até água demais faz mal. Se você beber água demais, você afoga. Né? Então a gente tem que querer viver, produzir herdeiros, deixar um impacto nesse mundo, porque é isso que Hashem quer também. Cada um tem seu objetivo, seu jeito de impactar esse mundo. Eu sei que isso é muito subjetivo, mas cada um sabe mais ou menos o caminho que tem que tomar, ou pelo menos está aprendendo. Né? Hashem não quer que você busque um serviço que separe a alma do corpo. Não faz parte da discussão dessa. Tá? Se fosse assim, ele teria feito o homem de uma outra forma, de que em algum momento existe essa separação e é claro pra gente. Né? E a gente chama essa ideia de Derech Eretz, né? Que é o caminho da terra. Por isso o termo Amaretz na Paraxá também. Tá? Então por que a Hashem quer um serviço com essa manutenção, vamos dizer assim, da ligação dos nossos corpos com as nossas almas? Né? E a gente vai ver que seguir a filosofia do Moller, que é literalmente isso, se desligar completamente do mundo físico, não só vai contra o que Hashem quer, mas também impede o crescimento da Neshama, da nossa alma, sei lá, a forma de completar as nossas almas. Teoricamente, o Moller quer o quê? Tirar essas restrições da alma. A ideia é difícil de debater, porque se você tira restrições físicas, tua alma pode voar mais alto. E a gente costuma pensar justamente numa ideia oposta. Né? Corpo e alma são opostos. Tanto que quanto mais forte o corpo, normalmente mais fraca é a alma, né? Ou a capacidade de se expressar. Então a gente tem muito essa visão. Moller quer o quê? Quer que a alma se livre para se mostrar completamente, se livre do corpo para que ela se mostre completamente. E a ideia hoje é ver que isso não é necessariamente verdade. Que é pelo corpo que a nossa alma, que a nossa Neshama, consegue se expressar de forma completa. Né? Quando a gente fala no Shema, a gente fala que Hashem é um, certo? Só que se a gente pensar em tudo que foi criado depois, na verdade, fora de Deus, entre aspas, né, no Tzimtzum que a gente fala, é uma combinação de duas coisas diferentes. É, luz e escuridão. Né? A gente sempre tem esses dois lados. E os comentaristas costumam nomear esses dois lados não como luz nem como escuridão, e sim como masculino e feminino. Né? Tudo meio que no mundo segue essa lógica. E o que é exatamente esse conceito de masculino e feminino? Se a gente pensar em cada um separadamente, dá para entender. Potencial. O que é o potencial? Tudo tem algum potencial. Se eu colocar esse negócio, essa caixinha aqui em cima da minha mão, ela tem energia potencial. Se eu soltar, ela cai. Ela tem a chance de cair, vamos dizer assim. Né? Então, a questão é que potencial sozinho, por mais maravilhoso que seja, e quase infinito, enquanto for potencial, no fundo, na verdade, não é nada. Porque é o potencial de ser algo, não é nada. Não é algo. É só a chance de ser alguma coisa. Tá? Porque ela é só potencial. E essa é a questão masculina da realidade. Essa é a força masculina da realidade. Vou dar um exemplo que todo mundo vai entender bem. Dinheiro. Dinheiro em si é potencial. Dinheiro, vamos supor, se você tem uma quantidade razoável de dinheiro na tua frente, aquilo ali é o potencial. Aquele dinheiro pode virar várias coisas. Tá? Mas se você só guarda o dinheiro e, tipo, sei lá, não aplica em nada, não compra comida, você não vive olhando pro dinheiro. É impossível. É impossível você viver olhando pro dinheiro. Se você, aquele dinheiro é tudo que você tem. Ele pode comprar, sei lá, de uma casa a de um carro bom a uma casa razoável e tal. Só que ele está na tua frente. Ele só é potencial. Ele não é nem a casa, nem o carro, nem comida. Se você não gasta para comer, você vai passar fome. O dinheiro não vira comida instantaneamente. Você tem que ir lá ativamente transformar o dinheiro em comida, vamos dizer assim. Certo? Então a gente pode ir no mercado comprar comida. Aí você está transformando o potencial em arroz com feijão, que é uma coisa finita, material e real. O potencial se realizou.
Não que o dinheiro não seja material também, mas a ideia do dinheiro é muito mais forte do que o dinheiro em si. Porque se alguém um dia decidir que dinheiro não vale nada, vai deixar de valer alguma coisa. Então, quando a gente está fazendo isso, o potencial, quando a gente está juntando dinheiro, esse potencial é limitado. Ilimitado. Quando você gasta o dinheiro, ele torna-se limitado. Ele só vai feijão com arroz agora. Você pode fazer algumas coisas com feijão com arroz, mas efetivamente é comida e uma hora estraga. Né? Até agora é qualquer coisa, mas no fim das contas não é nada também. E esse é o jeito que o mundo foi criado. A gente tem o potencial e a possibilidade de realizar esse potencial. A possibilidade, a realização desse potencial é essa força feminina. O potencial sozinho não é nada, a realização do potencial sem um potencial não é nada também. Então as duas coisas precisam existir juntas. A gente vê vários dos nossos sefarim, vários dos nossos livros, desses dois conceitos como masculino e feminino, ou luz e o recipiente adequado para conter aquela luz. A luz é um exemplo de potencial. Ela é uma energia, mas que tipo de energia? Ela é uma coisa que pode produzir algo real. E essa também é a relação que a gente tem com a Neshama e a Guf, entre a alma e o corpo. Né? Deve ser o quê? Uma parceria. Um sem o outro, de alguma forma, está incompleto. Tanto que quando a pessoa morre, a alma deixa o corpo, não faz mais nada sozinho. Né? E uma parceria tem que ter esse significado de que os dois ganham. Né? Mas aí a gente pensa, o que é que cada um ganha com essa parceria efetivamente? O corpo é fácil, ele ganha vida. Né? Possibilidade de movimento, com as mitzvot o corpo vai se elevando, a gente tem aquela história toda que é muito, muito boa de falar no judaísmo, que é essa questão da elevação do físico a partir do espiritual. O corpo ganha com isso. Mas o que a alma ganha? A alma não tem essa história de alma infinita e tal, né? Ela sai de onde ela está só para ajudar o corpo? Ou seja, o corpo é uma espécie de um parasita da alma, né? Isso, se fosse assim, não seria uma parceria. E Hazal chega a citar, os nossos sábios chegam a citar a ideia de que a alma ela é forçada a vir esse mundo, que ela não quer. E ela é forçada a vir só para ajudar o corpo? Não, não é só para ajudar o corpo. De novo, esse conceito de potencial e realização, a Neshama sozinha é só luz, é só potencial. Ela não tem capacidade de realizar potencial, de transformar esse potencial em algo real. Né? Ela sozinha sabe ou tem o poder, o potencial de aprender. Mas ela nunca aprende de fato. Né? A Neshama sozinha, ela sonha em fazer dinheiro. É aquela pessoa que sempre sonhou em ser rica, mas que nunca trabalhou na vida. É tudo potencial e sem realização. O corpo, a alma, é potencial infinito. Ela pode ser qualquer coisa. O corpo, por outro lado, é limitado. E esse é o grande ponto, efetivamente. A alma ela ganha uma coisa muito importante a partir disso. A capacidade de realizar potencial. E esse ganho é absurdo. É uma relação simbiótica, para usar um termo da biologia, né? Um ajuda a melhorar o outro. Não é um parasitismo, que nem eu perguntei antes. Se a gente voltar ao Beit Yaakov, o que ele falou? O Moller é essa separação corpo e alma. Você está jogando uma parte do que é o corpo fora. E isso não só cria uma situação de uma paranoia e de problemas emocionais, mas também retira a possibilidade de expressão da alma. Ela sozinha não serve Deus. Ela não serve a Deus. É de novo o dinheiro que está lá parado e você está morrendo de fome. Você tem milhões na tua frente, mas ele está lá parado. Você está morrendo de fome. Isso é a alma, sozinha. Ela expressa um potencial e esse potencial só pode ser realizado a partir do corpo. Ela precisa do corpo para que isso se realize. E quanto mais forte essa conexão corpo e alma, mais a tua alma ganha com isso também. Mais ela pode servir você também. E isso abre espaço para uma pergunta. Como que o judaísmo vê essa questão de ser saudável no ponto de vista físico? Né? A gente fala muito de kashrut. A kashrut é um elemento muito importante, né? Até porque se a gente for falar de quantidade de alergia adquirida, por exemplo, de nível grave, a maior quantidade de alergia adquirida é com frutos do mar. São alergias graves, não costumam ser alergias normais. Tipo de ficar um pouquinho, ficar vermelhinho e tal, são alergias graves. Isso é um exemplo.
A cachuta existe por causa disso? Não. É uma das 1 milhão de explicações que tem e todas elas meio que se juntam para explicar a cachuruta e mesmo assim a gente não explica porque não é nosso trabalho explicar a cachuruta, né? E se a gente pensar nesse envolvimento com o mundo fitness, essa coisa toda, é claro que se você for perguntar para uma pessoa que é muito observante, muito religiosa na rua, ela vai te dizer que é importante você ser saudável. Porque ser saudável é uma mitzvah. Mas se você perguntar o porquê, talvez a resposta que você vai ouvir, e essa é a padrão no geral, é que porque se você cuidar do seu corpo, você vai viver mais e vai poder cumprir mais mandamento. Porque uma vida curta não tem espaço para fazer mitzvah. Mas a ideia é um pouquinho mais profunda do que isso, efetivamente. Quanto mais seu corpo é um corpo funcional e saudável, mais ele pode funcionar no efeito que ele tem efetivo. O efeito maior dele, que é realizar um potencial infinito. Quanto mais saudável é seu corpo, maior a habilidade que ele tem de abrir espaço para a tua alma se expressar. Quanto mais saudável alguém é, maior é a clareza e a capacidade de expressão da Neshama, da alma. Claro que isso pode acabar se exagerando, assim como o caso do Moller. Se você exagerar demais no foco da sua alma, você perde o corpo e perde a grande potencial que tem ali. Agora, se você só foca no seu corpo, vira, sei lá, um bodybuilder que toma todo tipo de anabolizante e tudo mais, você acaba também se esquecendo do seu objetivo maior, que é deixar a sua alma ser expressada a partir do seu corpo. Você não está expressando nada, você está expressando só o seu corpo. Você é só físico, você é limitado. Você está limitado àquela quantidade de músculos e pronto, acabou. Né? E isso seria como se fosse o outro lado do Moller. Seria um outro tipo de Moller, mas que ignora a alma e que só cultua o corpo. Mas se a gente quer expressar totalmente nossa chamota, a gente tem que buscar esse corpo saudável. E o próprio Ari, ele fala sobre isso no Likutei Torá, que, principalmente na parte da Parashat Shemot, que ele fala que o novo faraó que escraviza o povo, né? E o Passuque fala que quanto mais ele atacava os judeus, lá em Shemot, né? Quanto mais o faraó que se esqueceu de Yosef, né? Mais atacava os judeus, mais eles cresciam. Ué, e aí isso seria um remes, que é um símbolo do ataque do Yetzer Hara numa pessoa. Né? Quanto mais o Yetzer Hara fica forte e te ataca, mais você tem a capacidade de ser forte também. E aí o faraó fez o quê? Ele decretou que as pessoas deveriam construir 2 cidades, né? Que depois recebe o nome de Piton e Ramsés, né? E o Ari fala que essas palavras, Piton e Ramsés, correspondem as 2 melhores táticas que o Yetzer Hara tem para começar a tua jornada de te levar para o lugar negativo. Que seria comer muito. Se você só pensa em comer, você não trabalha a tua alma. Quando a gente come sem nenhum tipo de brahá, por exemplo, você come sem fazer bênção. Ou se você não faz o Birkat Amazon depois, né? Uma coisa que era para ser criar Kedushá, criar essa ideia de santidade, na verdade abre a porta para Etserhará. Mas aí o Passuco vai e fala que quanto mais os egípcios afligem as pessoas, mais o povo crescia. Como é que o Ari vai explicar essa situação? Aí no Likutei Torá tá na Parashat Shemot, número 6. Ele diz o seguinte: quanto mais o faraó os afligia, mais eles multiplicavam e melhoravam. E Yetzirah pensa que vai diminuir a Neshama ao fazer a pessoa comer demais e ter um corpo grande. Então o corpo aumenta mais e a Neshama aumenta mais ainda a Neshama que temos no mundo. Então, peraí, o Arizal falou que se você comer demais, você fica com a alma mais forte. Não é bem isso que ele está querendo dizer. Um corpo que come muito nesse sentido é um corpo que está nutrido. Tá? Então, quanto maior a Neshama, maior o corpo, maior a Neshama. Isso não parece muito óbvio. Né? E se a gente pensar em exemplos, o Hoffenheim, por exemplo, era um homem bem pequeno, mas era um homem que estava nutrido. Né? Com a Neshama, gigante, obviamente. Mas e se ele fosse maior fisicamente, como é que ia ser? Essa é a grande questão do Ari. Moshe, se a gente for pensar nos Midrashim, era um cara muito alto, era um cara grande. Então a ideia é que o mesmo que aconteceu com o Farol pode acontecer com o Yetzirah. Quanto mais ele te bate, maior é a tua chance de crescer. Né? E quanto mais a pessoa come, melhor fica, vamos dizer assim, e acaba saindo pela culatra o tiro. Né? E já que a Neshama fica mais presente nesse mundo. Só que a verdade é que é o equilíbrio. Tem uma hora, se você começar a comer, malhar direitinho e tal, você
Você tem que comer mais para ganhar massa muscular. Não tem jeito. Só que se você comer demais e não trabalhar, você vai engordar. Né? Mesma coisa aqui. Eu tô comendo muito, você não tá estudando, não tá adiantando de nada. Você tá desfazendo o equilíbrio. Certo? Deve ser o crescimento saudável. Não é chegar a 300 quilos e não conseguir andar mais. Né? Se a gente tiver esse crescimento físico equilibrado, a Neshama ganha com isso também. Porque agora ela tem mais corpo para encher, vamos dizer assim. Maior potencial de realização. Você vai viver mais. Você vai dormir melhor. Você vai prestar mais atenção nas coisas. Você vai estar mais atento, você vai estar mais acordado. O Ari, ele está falando que a quantidade aqui é isso. A tua quantidade é essa expressão. Quantidade de corpo, efetivamente. E o Rav Kook faz uma questão de tentar traduzir essa ideia, dizendo que também é a expressão de qualidade, não é só quantidade. Quanto mais em forma você tá, melhor na Neshama pode se expressar também. E ele explica que é mais ou menos dessa forma aí no número 7, no Sefer Orot. Os exercícios físicos da juventude de Israel para fortalecer seus corpos, quando feitos para serem fortes para ajudar o povo, geram um desenvolvimento físico que possibilita o desenvolvimento e realização dos sadikim envolvidos em meditações de unificação espiritual. Não se pode ter um sem o outro. A luz não pode se revelar sem o recipiente adequado. Ou seja, quanto maior o recipiente, mais luz cabe. Né? A demanda por saúde do corpo é grande. Precisamos de corpos saudáveis. E por muito tempo nos dedicamos muito mais ao desenvolvimento da alma e esquecemos da santidade e do papel do corpo. Negligenciamos o corpo e a coragem física e esquecemos que temos, além de uma alma santa, um corpo santo. De onde veio esse esquecimento? Por causa da nossa falta de entendimento da santidade da terra de Israel. E aqui ele faz questão de ligar lá no começo da Paraxá. Tá? Ele faz questão de. Inicialmente, essa ideia trouxe inclusive alguns problemas para ele, porque é normal a gente entender, pro Rav Kook no caso, é normal a gente entender que a alma está em primeiro lugar. Que realmente está. Só que ela não está exatamente em primeiro lugar se você ignora o corpo. Porque ela depende do corpo. Não é para sempre, porque ela depende do corpo, mas enquanto ela está aqui, ela depende do corpo. Mas depois de alguns anos pensando sobre aquilo que foi escrito por ele, a gente consegue entender melhor essa física que possibilita melhores espirituais. Quando a gente trata o nosso corpo em nome dessa situação, em nome do povo, por exemplo, em nome do serviço de Hashem, aí você pode melhorar. E esse é o casamento que existe entre esse modelo masculino e feminino. Que é o povo é potencial, o masculino, e a realização, que seria o feminino, é estar na terra de Israel. É isso que ele está falando. É Israel. O recipiente para a alma do povo é a terra de Israel. O corpo da alma do povo é a terra de Israel. A terra costuma ser tratada como se fosse esse feminino. Muitas vezes a gente se pergunta, a gente pode acabar se perguntando por que da terra? Qual é a da terra de Israel? O que tem de importante? É difícil de explicar e é uma boa pergunta. Mas uma das razões é essa. É o corpo para a alma do povo como um todo. Né? A gente não pode se realizar completamente sem o corpo. No Dovet Sedek, o Rav Tzadok Hakohen, ele fala desse conceito de masculino e feminino com a ideia de pai e mãe. Tá? E ele fala uma coisa bem interessante na página 18, número 8. A função da mãe é realizar o filho. Ela usa o potencial do pai para gerar a criança. Assim, temos 3 avot, 3 patriarcas e 4 imaot, 4 matriarcas. Pois o potencial está conectado ao número 3, começo, meio e fim. Você tem o potencial de começar alguma coisa, de ter o meio dessa coisa e de finalizar essa coisa. Que é o formato básico do potencial, segundo ele. A mãe está conectada ao prático, à realização. E isso é a quarta questão. Então você adiciona um ao potencial e realiza esse potencial. Então o potencial tem 3 aspectos, só que você precisa da realização em si para que esse potencial vire uma realidade. Tá? Por isso que a gente tem 4 Imaot e 3 Avot. Quando a gente volta para o Narmanides, ele diz que a terra de Israel leva as mitzvot para um outro nível. E o que isso quer dizer? Israel é o lugar da realização do potencial da alma do povo. E é por isso que a gente tem que ir lá. Por isso que lá é a chave para liberar todas as mitzvot, você poder fazer tudo.
Quando a gente coloca o tefilim isso tudo aqui, joia, maravilha. A gente vai fazer com o nosso corpo. Porque a gente está expressando as nossas Neshamot individuais. Mas se você quiser fazer uma coisa em nível nacional, aí falta. Falta a Terra de Israel. Porque sem ela a gente está perdendo o realizador do potencial. Já que lá o potencial espiritual está ativado. E essa é a diferença segundo o Narmandes. E é por isso que o Passuco fala sobre as arayot, né? Sobre essas relações sexuais que são proibidas. Sendo responsáveis por expulsar o povo da terra. Mas por que o termo vomitar ou cuspir que é usado? Beleza, ok. Eu fiz errado, vou pagar a luta. Né? Vou ser mandado embora, mas vomitar? A resposta é que não é só uma punição. Estar em Israel significa ter uma relação saudável entre essa ideia de masculino e feminino. E se o povo não está agindo de forma saudável nesse âmbito, como no caso das Arayot, isso significa que a gente está rejeitando uma parte desse conceito, que é a Terra de Israel, que é o feminino que a gente falou. Então o relacionamento não está refletindo essa ideia. E quando você come uma coisa que não te faz bem, você vomita. Quando a gente volta lá pro Moller, que é um avô da Zara que rejeita o corpo, a punição é ser apedrejado pelos Amaaretz, né? Pelo povo da terra. Porque, de novo, viver em Israel significa. E aí está associado a Israel. Viver em Israel significa essa ligação, busca pela ligação perfeita entre corpo e alma. Entre físico e espiritual. Entre as energias femininas e energias masculinas. Essa rejeição do corpo é uma forma que é o grande realizador da alma. Essa pessoa tem que ser apedrejada pelo corpo. Né? Então a gente tem que lembrar, é importante a gente ser saudável fisicamente e se preocupar com isso. Porque isso também faz parte de servir a Deus. E se a gente tiver com isso em mente quando a gente serve a Deus, as coisas ficam melhores. Para que a gente possa ser pessoas com espiritualidade mais evidente, mais clara nesse mundo. Potencialmente, quanto mais saudável e forte o corpo é, melhor é a forma da Neshama se expressar no mundo. Então que a gente possa aprender um pouquinho com isso, que a Hashem possa ajudar a gente não só a entender nosso potencial de alma, mas também a buscar um corpo saudável para expressar nossas almas nesse mundo, assim como melhorar essa união dessas duas forças que foram feitas para trabalhar juntas, efetivamente. Então era isso que eu tinha para falar hoje, pessoal. Boa semana e Shabbat Shalom. Até mais.